o Evangelho de João é um evangelho muito melindroso, onde João, ele citava e relatava os feitos de Jesus, eu entendo assim, com mais cuidado, sabe? Com mais, como eu posso falar, diferente de Marcos. Marcos ele era mais assim, é isso. João não, João era mais detalhista, assim também como Mateus. Então nessa passagem, João relata que Jesus ele estava ali dando uma parábola, e Jesus estava dando um sermão, e os discípulos acharam que aquela palavra que Jesus deu foi uma palavra dura, foi uma palavra de exortação, foi uma palavra difícil. E Jesus ele fala para eles: vocês estão achando o que eu falei aqui difícil? Duro? Imagina vocês, se esse que aqui está subisse para o lugar da onde ele veio. Ele estava falando de si mesmo. O que vocês fariam? Por quê? Os discípulos tinham deixado suas casas, os discípulos tinham deixado seus afazeres, os discípulos tinham deixado a sua vida para viver a vida de Cristo, para viver o Evangelho de Cristo. E de repente Jesus, no meio de um sermão, eles acham que aquilo que Jesus está falando está sendo muito duro, está machucando. Jesus fala: o que vai ser de vocês se de repente eu subir para onde eu vim? O que vocês fariam? Jesus ali estava ensinando a gente que mesmo na palavra de amor, que mesmo na palavra de dura servidão, de duro serviço, na palavra branda ou na palavra amarga, ele estava ensinando para a gente que ele é Deus. Ele estava ensinando para a gente que ele nos ama, e aquele que ama repreende. Ele estava ensinando para a gente que através do amor dele, você não vai só ouvir palavras que vai massagear o seu ego, você vai ouvir palavras que vai te confrontar. Mas nós temos que entender que é essa palavra que nos confronta, que é a palavra que nos liberta. Não é somente aquela palavra que vai te acalmar e vai te amaciar no momento que você precisa. Muitas das vezes nós vamos estar feridos, nós vamos estar quebrados, nós vamos estar caídos, e nós vamos receber uma palavra de exortação. Porque palavras de maciez nós recebemos e continuamos da mesma forma. Mas a palavra de exortação é a palavra dura que me levanta, me coloca de pé e que me anima a prosseguir e a não parar. Então que nessa noite eu falo para cada um irmão que aqui está: Jesus ele já está na casa. Antes de você chegar, ele já tinha chegado. Ele já tomou o seu primeiro lugar de assento nessa casa que é dele. E ele já está falando comigo, e ele já está falando contigo. Independente da palavra, abra o seu coração. Não deixe ninguém tirar a sua atenção. Se concentre nesse culto, porque eu quero falar algo aqui rápido e lembrar algumas pessoas. Não é Jesus que cultua para você. A gente entra dentro da igreja, um culto desse de adoração, a gente fala assim: Jesus, que nesse culto o Senhor possa me encher da tua presença, o Senhor possa me encher do teu Espírito, o Senhor perdoa meus pecados, o Senhor faz isso, e o Senhor faz aquilo, e o Senhor faz aquilo outro. Só que a gente esquece que quem tem que ser cultuado é Ele, quem tem que ser adorado é Ele. Então você veio aqui para adorar. Não vai ser a intensidade do louvor que a Brenda vai ministrar que vai te edificar. Às vezes você chega na igreja, o ministério está cheio, eles vão louvar, cheios do Espírito. Aí a pessoa fala assim: Brenda louvou hoje, eu não senti nada. Você não sentiu porque você está vazio, porque ela está sentindo que ela está cheia. Não é o que ela vai louvar o que vai me encher, é o que eu trouxe para queimar que vai arder dentro de mim. Crente tem que ter lenha. Se a gente não tiver lenha para queimar, não tem holocausto, não tem sacrifício, não tem adoração. O sacrifício não sobe. Então nessa noite, louve a Ele com todo o seu ser. Adora Ele em espírito e verdade, para que Ele possa descer e te encher. E assim eu agradeço a minha oportunidade. É verdade. Paz, Senhor, povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
adorador. Aleluia. Quero convidar o pastor Gilberto para estar cantando junto com a gente esse louvor. Não, eu falei, pedir a Glaucia, né? Que ele é o líder do louvor. Eu falei, Glaucia, deixa eu chamar o pastor Gilberto para cantar esse louvor com a gente. Porque eu sinto uma parte, é uma versão, né? Que ele gosta muito, que são louvores da harpa. Louvor animado, tá, irmãos? Então quero convidar todos a se colocarem de pé.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Clamamos a tua presença, Senhor, para este lugar, Senhor. Deus, eu não sei que o teu povo, como o seu povo entrou, Senhor, aqui, Senhor. Mas eu sei, Senhor, e nós cremos num Deus, Senhor, que opera milagres, num Deus que nos ensina, num
quero ouvir um amém forte. Amém? Pessoas, esse amém é para o Senhor, Ele está aqui. Agora a palavra diz que oferta. Continua no mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Vamos ler em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os reinos dos teus lagares. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens. Não temos que dar, porque queremos ser melhor do que ninguém. Nós queremos mostrar que nós temos um amor grande pelo nosso Deus. Nós queremos honrá-lo, sabe, com as primícias. Muitas das vezes a gente para tudo para, se sobrar, a gente dá o dízimo. Mas é o contrário. A gente tem que trazer tudo que colocar isso em prática. Quando cada um de nós receber, aquela é a primeira parte. Sabe? Temos que colocar isso em prática. Recebeu o X, a gente já separa. Já na sua mente e na sua contabilidade, né? Porque todos nós temos que ser um bom administrador, né? Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai ter, Ele vai transbordar de bênçãos a sua vida, as suas finanças, mas não só na área financeira, não, em todas as áreas. Muitas das vezes a gente diz assim: não, eu vou trazer por causa do pastor, por causa da pastora, por causa disso. Não, traz por causa de Deus. Porque as promessas que estão aqui, que vão te alcançar e te abençoar, vem da mão dele. É palavras dele. Então, ele não mente. Quando ele diz que ele vai abençoar, ele abençoa. Não faça nunca para o homem, sempre para Deus. O pastor pode orar por você para Deus te abençoar. Mas a bênção vem do alto, Deus. A bênção vem do alto. A bênção vem da mão dele. E quando ele determina, não tem quem possa impedir que a bênção chegue até as tuas mãos. Então sejamos gratos e venhamos honrar ao Senhor com tudo que Ele colocar nas nossas mãos, sabia? Separe o seu dízimo. Seja fiel. Não porque os homens vão ver, mas porque Deus é quem te recompensará pelas bênçãos que Ele tem prometido na palavra dele. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. E você já pega a sua oferta, o seu dízimo, e já coloca diante dele. Porque é Ele que vai te abençoar. Você vai trazer aqui na frente. Mas é Ele que está aqui, olhando para cada um de nós. Ele está aqui para nos abençoar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coloca o Senhor cada um, Senhor, nas tuas mãos nessa hora. Que o Senhor venha determinar, Senhor, a tua bênção, Senhor, porque a tua palavra não mente, Senhor. O Senhor é o Deus verdadeiro, Senhor. Que o Senhor venha derramar bênçãos transbordantes, Senhor, na vida de cada um nesta noite, Senhor. E que o Senhor venha colocar, Senhor, esse desejo de fidelidade, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Um desejo de ser fiel a Ti, Senhor, independente da situação. Porque se for os pés no pouco, Ele no muito vai colocar. Então, porque muitas das vezes a gente diz: eu vou esperar ganhar muito para poder abençoar. Mas não, é quando você é fiel no que Deus te dá. Senhor, coloca isso, Senhor, essa fidelidade no coração de cada um, Senhor. Que a partir do momento que cada um
seja fiel a Ti verdadeiramente, o Senhor venha transbordar-se de bênçãos sem medidas e transbordando-se. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos vir? E o louvor vai adorar ao Senhor. Podem vir trazer os dízimos e ofertas em nome de Jesus.
Deixe ímpio ou perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a designei. E saireis com alegria, e em paz serei guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as áreas do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será assim. Nosso Deus e nosso Pai, tu venhas agora, Deus, abençoar a tua igreja, trazer a revelação do teu Espírito. Usa-me, porque eu Deus sou teu. Deus, tu conhece cada coração, cada dificuldade. Ó Deus, tu sabe que os corações são mais diversos, Senhor, os problemas são os mais diversos. Mas temos o poder, ó Deus, de falar ao coração, a tua palavra penetra no coração. Que aconteça isso nesta noite, Senhor, através da teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, tomar seu assento. Queridos, é um convite para a salvação, um convite da graça, um convite do céu para você. Recebemos durante o ano muitos convites, né? Mas esse convite é um convite especial. E nesse convite não tem número de convidados. Às vezes, quando a gente vai fazer uma festa, a gente tem um certo número de convidados, né? Porque tem custos, tem despesas, e a gente às vezes quer chamar muita gente, mas
enchiam seus caminhões e partiam para determinado lugar. Era uma rua, uma avenida, era uma rua muito comprida. E ali eles montavam na churrasqueira e vendiam de tudo ali. Ainda tem, em alguns lugares ainda tem. Não com muita frequência como outrora, mas ainda tem. E muitas pessoas que não tinham dinheiro, pobres demais, albergue, iam para aquelas feiras e sentavam ali e ficavam esperando. Ficavam esperando horas mais horas até chegasse no fim da feira. Por quê? Porque no final da feira, para alguns que tinham pouco dinheiro, as coisas eram mais baratas, barateavam porque os mercadores queriam ir embora. Então botaram mais barato alguns produtos. E no final mesmo, muitos não queriam levar o legumes para casa porque iriam estragar, não davam para trazer na próxima feira ou algumas verduras e acabavam liberando de graça para as pessoas que estavam ali. Então muitos esperavam até o fim para poder pegar alguma coisa de graça e levar para casa para poder comer. Hoje, a situação é um pouco diferente. Você vai lá no Ceasa, quando aqueles mercadores pegam tudo que está estragando, está ruim, e vai lá no depósitozinho de lixo e joga lá. Não sei se alguém já percebeu isso. Tem muita gente aqui catando aqueles produtos. Tem muita gente ali naquele lixo separando alguma coisa para levar para casa, para dar para a sua família, para comer. Sem dinheiro. Mas aqui o Senhor está falando que você vai comer, mas não é o que está sobrando, não é o que está estragando, o que está estragado. Ele vai dizer no capítulo do versículo 2 que você vai comer, vai se deitar com finos manjares. Deus te dá o melhor, não te dá resto, não te dá o pior. Volta em Isaías, no primeiro capítulo, versículo 19, o Senhor fala assim: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês comerão o quê? O melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Salmo 81, verso 16 vai dizer assim: ah, se meu povo tivesse me dado ouvido. Ah, se o seu povo, meu povo, me escutasse. Então eu sustentaria eles com mais fino trigo. Quanto mais fino trigo, melhor para eles. E eu sustentaria eles com mel que escorre na rocha. Eu tenho o melhor para nós. Não é resto. E esse convite é para que você tenha. Aí ele faz uma pergunta: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom? E o produto, o resultado do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer a sua alma? Quantas pessoas têm gastado o seu dinheiro naquilo que é superfluo? Porque precisa preencher vazios dentro dele. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Ele nunca está cheio dentro dele. Tem que preencher com alguma coisa. Nós temos tanta variedade no mundo. Aquela mulher quer amiga, modelo, ela quer mudar um pouco aqui. Ela precisa aumentar os glúteos. Aí vai lá, faz algumas aplicações, coloca até coisas que não deve colocar, silicone, dá problema. Como aquela jovem Andressa lá, que colocou e deu problema, quase que também conseguiu. Qual é a cruzada? Mas Deus teve misericórdia dela. Muitas vão lá, não estou satisfeito com aquilo, tem que fazer lipoaspiração e acabam ficando lá e não voltam mais. Dá lá, joga lá, dá lá, problema no coração. Quantas pessoas? Não estou satisfeito com o meu rosto, eu tenho que mudar o meu rosto, jogar em pé com dinheiro, por quê? Porque as lutas são cheias, eu fico vazio dentro, o cara tem que preencher, mas não preenche. E muitos vão por coisas, adquirem coisas, mas ele se pergunta: por que vocês gastam diante de vocês naquilo que não é bom e aquilo que não pode satisfazer o desejo da vossa alma? Aí ele faz um convite: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E me ouve-me, e a vossa alma viverá. Para quem gosta de futebol, também gosta. Eu gosto de futebol, nada contra futebol. Vamos no futebol. Vocês viram lá os hamburgueres? Vocês conhecem, né? Ealing House. Quantas vezes tem passado
e ouvir, ou ouvir pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 17, 37, a nossa do vale, a visão do vale dos ossos secos. Me ajudem a pregar aí. E ele foi levar o espírito lá para um vale de ossos secos. E Deus colocou ele num campo, não era um cemitério não, era um campo de batalha, onde aquele exército foi destruído, foi aniquilado, foi arruinado. Todos estavam caídos em ossos sequíssimos. E Deus fez ele andar. Por que Deus fez ele andar? Porque ele era judeu. E porque era morto. E judeu não dorme morto. Não dorme, ainda mais profeta, sacerdote, não dorme, vai ficar o quê? Imundo. Mas Deus fez ele andar. E Deus me fez andar sobre o vale dos ossos secos. E mandou que os examinasse. Zaqueu andou e perguntou: filho do homem, por acaso pode esses ossos reviver? E que ele respondeu: tu sabe. Senhor sabe. E Deus falou para ele: profetiza a esses ossos secos e diz o que é ossos secos? Ouvir a palavra de Deus. O profeta tinha que fazer com que os ossos secos o quê? Ouvissem a palavra de Deus. E quando ele começou a profetizar e fazer com que aqueles ossos secos ouvissem a palavra, porque irmão, quando alguém morre, eu vou fazer com que alguém morre. Eu cheguei, aí está lá, chego lá e levaram para aquela cena, filho, irmão, falando com o outro, chorando, não mais você veio de ninguém, falando da filha, depois está todo mundo andando, e está lá falando, não vai ouvir. Mas Jesus falava com o morto ouvia, os outros levantavam, e quando Deus manda falar o rei dos ossos vão ouvir a palavra de Deus. Isso é. E quando Ezequiel começou a profetizar, a falar, alguma coisa começou a acontecer. Aqueles ossos começaram o quê? A se recompor, a se reorganizar em cada osso do seu corpo ali, e começou a adquirir o quê? Vida! Porque quando se ouve a palavra de Deus, se adquire vida. O resultado é vida. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Vida! Porque convosco ele vai continuar. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas de Davi. Falando no futuro. Vou fazer uma aliança com vocês. Vou fazer uma aliança como fiz uma aliança com Davi. E essa aliança aconteceu? Aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 20. Quando Jesus fez a última ceia, a última Páscoa, ele pega uma taça de vinho e disse: esta taça é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vós. Ali ele estava fazendo uma nova aliança com aqueles discípulos e conosco. Aleluia. Desde que farei convosco uma nova aliança. E as promessas de Davi vão continuar dentro de vocês, porque Jesus é descendente de Davi. Aleluia. E esse é o rei que testemunha aos povos como príncipe governador de Deus. Deu quem? Deu Jesus. Olha lá, João 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu como testemunho. Deu como príncipe. Para nós, para o povo, para o mundo. Jesus veio para o mundo. Não veio só para a igreja. Jesus veio para o mundo. Veio para todos. Aleluia. Aí vai dizer aqui, ó, continuando, esse chamarás o quê? A uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Chamarás uma nação que não conhecia ele. Quer ver? Dá para voltar para mim, Isaías 65, verso 1. Glória a Deus, aleluia. Olha lá, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Deus me favor. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, ele disse: esse que é aqui. Ele foi buscar, ele foi achado por um povo que não perguntava e não se chamava
disse: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque um dia você não vai poder mais encontrar. É como a Dez dizem: você vai se atrasar e quando você achar que vai voltar preparado, já não vai ter mais oportunidade, porque a redenção já aconteceu. Quem foi, quem ficou, ficou. Não vai abrir retardatário, não vai abrir segunda chamada. Não, buscar ao Senhor enquanto o profeta sabia que essa porta da oportunidade um dia vai ser fechada. Invocar enquanto está perto. Mas pastor, como podemos buscar a Deus? Jeremias 29:13 vai dizer o que para a gente? Buscar-me-eis e me achareis. Resumindo, quando me buscar de novo, de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, ou me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Agora não para aí, verso 14. E então, me deixarei ser amado, achado por vós, e mudarei a vossa sorte. Olha, glória a Deus. Deus está dizendo nessa noite: se você me buscar de todo o seu coração, eu vou deixar você me achar, e eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua situação. Não sou todo lá. Aí voltar, quer ver? Fala para mim, por favor. Aí Jeremias 29, versículo 14. E serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Vou botar o Senhor vai dizer assim, e mudarei a vossa sorte. Outra tradução, mas vamos continuar. Então, buscar o Senhor enquanto se pode, invocar-o enquanto está perto. Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas, irmãos, a gente interpreta de forma errada. Sabe por quê? Porque a gente não lê contexto. A gente tem um versículo do texto e esquece do contexto. Antes, tem o quê? Diz assim: se com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. E quando o Senhor vai dizer, então, todo aquele que uma vez reconhecendo e crendo e invocar o nome do Senhor, ele vai ser o quê? Salvo. É tempo de invocar o nome do Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Então, invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Aí vai dizer no Salmo 145, versículo 18: perto está o Senhor daqueles que o invocam, em verdade. Deus está perto. Se você invocar ao Senhor de verdade, perto Ele está de você. Conselho bom, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deixe o perverso ir no seu caminho e se volte para o Senhor. Às vezes nós estamos vivendo um tempo, achamos que é muito bom na nossa vida, muitos amigos, e o nosso caminho está, nossa caminho é aqui, nossa vida está, e você acha que está tudo muito bem. Mas Provérbios capítulo 14, versículo 2 vai dizer assim: olha, há caminhos que para o homem parece que ser bom, mas o fim são caminhos. Tem muita gente aí vivendo uma vida achando que está roubando, mas olha, está seguindo para nós. Então o Senhor fala assim: deixe o ímpio perverso o seu caminho, e o ímpio os seus pensamentos. Se volte para o Senhor. Então, queridos, muitas vezes nossos pensamentos achamos que é bom, mas é melhor os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida. Jeremias
Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: eu que sei, diz o Senhor, o pensamento que tenho a respeito de nós. Eu que sei, o pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar para cada um de vocês o fim que vocês desejam. Glória a Deus. Às vezes os nossos caminhos são bons, os nossos pensamentos são melhores, mas ele vai dizer assim: porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são o quê? Mais altos que os nossos pensamentos. O caminho dele é melhor, porque o teu caminho de repente pode te levar para a morte, mas o caminho de Deus leva para a vida, e o caminho de Deus é Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem no Pai, ele leva o Pai. Ele leva você ao Pai. Se não for por ele, não ele pode levar você a Deus. E os pensamentos, né? Vai falar, e primeiro por isso que no bolso de Deus, que nós temos o que agora? Quando nós viemos para Deus, nós temos a mente. Não é mais a mente mudando, mas agora nós vamos adquirir, vamos pensar com Cristo, vamos aprender com Ele, vamos aprender naquilo que agrada a Ele, como a forma como Ele pensa. Porque irmão, o desejo de servir a Deus é nós buscarmos agir como Deus age. Ele nos instrui a agir como Ele quer que nós sejamos. Por isso que vamos fazer. Capítulo 11, meus irmãos, imitadores de Deus, assim como eu sou. Porque Ele se identificava com Deus. São ser imitadores. Então, os caminhos do Senhor. Ele vai continuar falando para nós, vamos continuar, vamos estar chegando no fim, não vou me prorrogar muito. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro regue a terra e fecundem e façam brotar para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que saiu o quê? Da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual há de se vender. A palavra de Deus, ela não se perde no caminho. Quando ela vai, ela cumpre o seu propósito, assim como a chuva que desce do céu e a neve que desce do céu. Jeremias, capítulo 1, versículo 11, o Senhor faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, por quê? O que fez? Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira significava amendoeira para que entendeu visão. E o Senhor falou assim para Jeremias: diz bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele é o sentinela da palavra. E o quartel aparece aqui. Quem toma conta do quartel não é o general, mas são os soldados, os sentinelas. Lá no céu não são os querubins, não são os serafins, não são os anjos, não são os arcanjos. Quem vela para a sua própria palavra é o próprio Deus. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por isso que eu diz em Mateus 24, versículo: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Vai cumprir. Ele envia a palavra e a palavra dele vai conduzir aquilo que ele quer que ela produza. Glória a Deus. E vai dizer assim: e saireis com alegria e em paz aliviados, e os montes como Deus romperão em grandes no diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. E em lugar do espinheiro crescerá o quê? O cipreste. E em lugar da sarça crescerá o quê? A murta. E será isto para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Está falando de restauração. A palavra de Deus restaura. Restaura o pensamento humano, restaura a ação humana, ele muda os pensamentos e os caminhos da pessoa. Tem esse poder de mudar o seu caminho nessa noite, de mudar os seus
Romanos capítulo 8, versículo 19, vai dizer assim: porque a mente expectativa da criação aguarda a revelação do Espírito de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não porque ela quisesse, mas pelo que a submeteu pelo pecado. E vai dizer que não só a criação do versículo 23, mas como nós também aguardamos, com gemidos no nosso íntimo, a revelação dos filhos de Deus e a nossa transformação do corpo para com Ele. Haverá um tempo de restauração, essa terra vai ser restaurada, não haverá mais espinho, não haverá mais coisas ruins, não haverá mais taça, a terra vai ser restaurada, nós vamos ser restaurados. Haverá um tempo de restauração. Quando Pedro pregava, na primeira pregação dele, pegou um prato de 3 mil almas, chegou no final da pregação, Pedro vai os vossos pecados e veio um tempo de refrigério sobre vocês. E vocês aguardem o ungido, o Cristo, que foi prometido por Deus, porque é necessário que o céu o contenha até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Tudo vai ser restaurado, porque Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Então, nessa noite, irmãos, o convite é esse para você. Ele chama você para se inclinar, para ouvir, dar ouvido a Ele, porque se você der ouvido, você vai ter vida. E Jesus disse: ouvir é que tem vida, e a quem é bom, abundância. João capítulo 10, cidades. Está escrito. Jesus quer te dar vida. Jesus quer mudar a história. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Vamos estar no nome de Jesus. Eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, mas nós temos que ter a palavra dele, tem esse poder. Ele envia a palavra dele, e essa palavra restaura se você der ouvido a essa palavra. E se você quiser, você vai ter o melhor dessa terra. Ele vai te alimentar com mais filhos.
nos lugares mais improváveis possíveis, Senhor. O Senhor resgatou, o Senhor foi lá e buscou, tirou, mas tudo aconteceu no dia que essas pessoas começaram a ouvir a sua voz. Quando eles ouviram, as suas vidas começaram a ser mudadas, Senhor, transformadas, Senhor, porque, ó Deus, precisamos ouvir a sua voz. Deus, então, em nome de Jesus, aqui está esse ano. Ele entra aqui nessa igreja, ele sai.
Sabe a igreja para o Senhor Jesus, amém?
Glória a Jesus. Culto abençoado, que presença maravilhosa. Irmãos, vamos lá. Semana que vem, sábado, domingo e segunda, vai acontecer o nosso congresso jovem. Clame a mim. Ouviu glória a Deus? Aleluia. Vamos falar de novo. Sábado, domingo e segunda vai acontecer o congresso jovem. Clame a mim. Aleluia. Gente, vai ser bênção de Deus. Vai ser uma bênção. Tá? Já está dentro do meu coração esse congresso. Já estou com altas expectativas. Tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas através desse congresso. Eu creio que o Senhor há de se revelar aqui para aqueles que clamarem, para aqueles que têm os corações abertos. Não fique em casa, irmão. Não fique em casa. Mas é congresso. Não fique em casa. Vem para a igreja, vem clamar, vem adorar o nome do Senhor. Tá? Vai estar conosco. Vai ter muita gente conosco, gente. Vai ter muita gente. Vai estar espalhada aí no sábado, segunda. Vai estar conosco o pastor Júnior Martins na segunda-feira pregando, o evangelista Nicolas Dias no sábado ministrando. Vai estar conosco alguns cooperadores participando do louvor, a Daiane, a Raíssa Martins, que sempre está aqui conosco puxando a rede. Vai estar o saxofonista Silas Oliveira. Vai estar conosco também o cantor Natan Gregório, vai vir lá de Madureira. Vai ter pessoas muito abençoadas conosco, tá? E que a igreja possa estar recebendo, que a igreja possa estar aqui, né, colaborando juntamente conosco, puxando essa rede, para que nós possamos entregar o melhor para o nosso Senhor. E eu creio que Ele há de fazer neste lugar, amém? Mas não é só isso. Na quarta-feira, o congresso é no sábado. Na quarta-feira teremos o nosso pré-congresso. Quarta-feira, guarda na agenda, quarta-feira agora, nosso culto normal, culto fixo da igreja, tá? Terá o nosso pré-congresso aqui, tá? Para todos. E depois do pré-congresso, assim que findar, nós vamos ter um jantar aqui 0800. Isso, eu vou anotar. Depois do pré-congresso, assim que acabar o culto, vamos ter um jantar 0800 na igreja. Gente, então não deixe de vir. Vai começar às 7 horas, tá? Não deixe de vir. A gente quer começar no horário, mas para a gente começar no horário, o povo tem que chegar no horário, tá bom? Eu conto com a colaboração de todos, para vocês chegarem, para vocês auxiliarem, ajudarem no que for necessário, tá bom? Porque a obra é de Deus, né? E todos nós precisamos ajudar uns aos outros, tá bom? Então na quarta-feira a gente se encontra, já para se preparar para o congresso no sábado, domingo e segunda, amém? Conto, não, só de Deus, amém. Conto com a igreja na quarta, no sábado, domingo e na segunda, amém? Glória a Jesus, já sabe que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Você falou, agora tem que cumprir, amém? Na quarta-feira vai estar conosco o presbítero Gabriel, tá? Ministro da palavra, na quarta-feira, o presbítero Gabriel. 0800, volta. Vamos ficar de pé. Quarta-feira, nossos pastores estão aí, amém? Amém? Está que são nossos pastores. Glória a Deus. Bom, nós temos um bolo ali, amém? Passa aqui. Você está doido? Agora, sem passar aí na frente, está aquele bolo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E vai ter consagração, né, irmão? Consagração vai ter, né? Amém? Feche os teus olhos, bota a palavra no teu coração. Vamos orar para a Daniela, vamos orar para a irmã Daniela, onde ela estiver lá. Ela está fazendo aniversário além do Luan, amém? Vou pedir para quem vai fazer oração. Todos os aniversariantes, cadê os aniversariantes três? Amém? Então nós vamos orar pela nossa irmã Mariana. Amém? Vou pedir a Daniela. Pedir ela para fazer essa oração com a irmã Daniela, ela está fazendo aniversário, ora pela vida dela, pela sua família. Amém. Irmã Damiana, cadê a irmã Damiana? Tá, só fazer soberano Deus, eterno Pai, Senhor, ainda em concordância com teus servos, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela vida da Damiana, Senhor. Senhor,
presença. Agora leva a tua igreja debaixo das tuas mãos poderosas tabulares. Aqueles que estão de carro, aqueles que vão de Uber, que vão a pé. Pai, guarda em nome de Jesus, vá adiante os teus filhos para a honra e a glória do Senhor. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós.